Mas, ô Luiz, o que a gente sabe pra caramba é que o São Paulo tá fazendo uma revolução, né? O chamado detox lá no São Paulo, porque olha a quantidade de gente que tá saindo do São Paulo, se reestruturando a equipe do Rogério Ceni. São 10 até agora, você tá vendo na tela. Denis Júnior, Lucas Perry, Rodrigo Freitas, Bruno Alves, Orejuela, Shailon, William, Rojas, o Galeano e um desses nomes que eu pulei estrategicamente é o do Benítez. Porque se o Benítez está de saída, a gente já sabe, já se despediu, até com post emocionado e tudo mais, é que tem gente de olho, né? O Benítez é um cara que chamou atenção, por mais que tenha tido problemas físicos principalmente, Luiz. O Grêmio está de olho no Benítez. Até que ponto que está perto essa negociação? O Grêmio demonstrou interesse no Benítez ontem e, assim, os torcedores brincam muito, né? O Super Grêmio, porque o Grêmio tá pegando vários jogadores, ou alguns jogadores que disputaram a última temporada pelo São Paulo, e o São Paulo tá fazendo o caminho inverso, né? Mostrou interesse no Douglas Costa, trouxe o Alisson pelas próximas 3 temporadas, e aí o Orejuela, que estava nessa lista dos 10 do São Paulo, já acertou com o Grêmio e agora existe essa possibilidade do Benítez. O Grêmio tá conversando com o Independiente da Argentina, que é o time do Benítez, só que o grande entrave, que acabou não fazendo com que o São Paulo contratasse ele em definitivo, ou menos tentasse a prorrogação do empréstimo, é o valor dessa contratação em definitivo, né? Hoje está em 3 milhões de dólares. Então, se a gente colocar no câmbio atual, dá quase 17 milhões de reais pelo passe em definitivo de um jogador que acabou não sendo decisivo durante toda a temporada do São Paulo. Foi o principal jogador no Campeonato Paulista, é verdade. Mas um jogador que sofreu muito com lesões, faltou também uma sequência de jogos, ele acabou sendo preterido por alguns técnicos do São Paulo, inclusive o Rogério Ceni nessa reta final, que colocava ele para jogar como titular, ele não ia bem. Aí colocava ele no banco, ele entrava no segundo tempo, fazia um gol, a torcida pedia o Benítez, mas foi uma decisão em conjunto da diretoria, mas também com a comissão técnica, a não permanência do Benítez no São Paulo para 2022, e agora surgiu o interesse do Grêmio, mas o Grêmio só vai ficar com o Benítez com essa possibilidade de 1 ano de empréstimo, porque o Grêmio tem a sua folha salarial para o ano que vem, como a gente já destacou no bloco anterior, reduzida por conta da cota de TV devido à participação na Série B e não na Série A. Uma folha salarial que batia quase 15 milhões de reais vai ter que ser reduzida para o ano que vem para menos de 6, e aí o Benítez teria que se encaixar nessa folha salarial e o empréstimo seria a possibilidade mais viável no momento, mais um empréstimo com a possibilidade no fim do contrato de compra em definitivo. Então essa é a possibilidade estudada pelo Grêmio. O Grêmio tenta se reforçar também para a temporada de 2022. Só sobre essa barca do São Paulo, Igor, a gente pode perceber que são poucos os jogadores dessa barca que eram titulares ou que em algumas oportunidades foram utilizados como titulares. São 2 goleiros reservas. O Orejuela até tentou uma sequência na lateral direita do São Paulo, não deu certo, não jogou com o Crespo. Foi um dos motivos, inclusive, da saída do Crespo, né? Porque o empresário do Orejuela disse: ele é um jogador de seleção, se ele não tiver uma sequência, eu vou arrumar um outro clube para ele a partir do ano que vem. E foi o que realmente aconteceu. O Benítez teve uma sequência boa como titular, o Shailon foi um pedido do Rogério do ano passado para voltar, porque ele estava emprestado, jogou um tempo no Goiás. O William veio do futebol mexicano, foi uma contratação contestada desde a chegada dele, e o Rojas sofreu muito com as lesões, e aí o São Paulo acabou não renovando o contrato dele. Já o caso do Galeano e também do Rodrigo Freitas são 2 jogadores jovens, e o Bruno Alves, houve um desgaste muito grande. O Bruno Alves é um jogador muito querido no elenco do São Paulo, entre nós também. O Caio falou um pouco sobre o Abel, técnico do Fluminense, e o caso do Bruno Alves é muito parecido. É um jogador que sempre atende a imprensa. Quando a gente tinha aquele acesso no gramado, até nos tempos de rádio, ele conversava com todo mundo, mas era um jogador que já estava com um desgaste muito grande dentro do elenco do São Paulo. Por isso, essa barca, ela visualmente causa um impacto muito grande, mas se você pegar peça por peça, só o Benítez e o Bruno Alves foram aproveitados realmente durante toda a temporada de 2021. E como que o estadual às vezes mascara muita coisa, né? Disfarça muita coisa. O Galeano, por exemplo, um garoto, né, que começou bem a temporada no São Paulo. São Paulo que saiu de uma fila, de um jejum, estava buscando um título, foi campeão paulista. E o Galeano hoje já não vai ser renovado, não vai continuar no São Paulo. É um dos 10 que está nessa barca que pode aumentar ainda nos próximos dias. Tem Pablo na jogada, tem Éder, tem o Vitor Bueno, torcedor do São Paulo. Está na expectativa até pelas saídas antes de quem está chegando. Agora o nome do Benítez, Caio, a gente já falou muito sobre o Benítez aqui, até com você aqui no programa, quando o Magno estava aqui com a gente, que o Benítez é um cara que sofre muito fisicamente. Na minha visão, o futebol da Série B, ele é mais pesado, Caio, ele é mais físico, ele exige mais do que o futebol da Série A, talvez tecnicamente, com um nível maior. O Benítez, jogando nessa condição, no time do Grêmio, que é um time conhecidamente de pegada, é o melhor caminho para ele?
Aí a gente vai deixar um pouquinho de lado a questão financeira, né, Igor? Sim. Analisando a parte técnica só, eu acho que tecnicamente a Série B é um nível bem mais fraco do que se joga na Série A, então ele teria tudo para fazer a diferença pelo Grêmio ou por qualquer outra equipe, mas tem esse componente físico sim. São jogos mais pegados, os gramados não são os mesmos da Série A, é um jogo muito mais físico e fisicamente o Benítez deixa muito a desejar. Então acho que ele teria talvez até um pouquinho mais de vantagem nos jogos em casa do que nos jogos fora da arena.